Olá, sou José Roberto Cristofani e este é mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Neste episódio, quero falar sobre as fake news, um nome bonito para uma prática muito feia, que é a produção e distribuição de notícias mentirosas em larga escala. Mas você sabe tanto quanto eu que é impossível tratar aqui de cada fake news que circula a cada dia. Por isso, diante da impossibilidade de avaliar este enorme volume de notícias falsas, eu proponho que busquemos a raiz de todas as fake news, pois eu acredito que se conseguirmos saber de onde elas procedem e como elas nascem, temos a oportunidade de cortar o mal pela raiz. Portanto, o objetivo deste episódio é tentar descobrir a fonte de toda notícia mentirosa e como ela se manifesta. Sempre lembrando que nós, você e eu, somos responsáveis por dar respostas bíblicas aos problemas do dia a dia. Isso inclui a questão das fake news. Antes de entrar no âmago da questão, deixa eu falar rapidamente de pelo menos 3 tipos de notícias mentirosas, porque assim a gente pode ampliar a nossa visão sobre o assunto. O primeiro tipo de fake news é a mentira pura e simples. Alguma coisa falsa inventada e deliberadamente usada para caluniar, difamar ou injuriar alguém. Ou algum fato fictício é fabricado para prejudicar um grupo de pessoas, empresas ou qualquer desafeto. Essa é a tal mentira deslavada, que é dita sem nenhum pingo de vergonha. Esse tipo é facilmente detectável e pode ser rapidamente desmascarado, por ser tão evidente que aquilo que está sendo afirmado não é verdade. Veja, por exemplo, os números da pandemia em todo o mundo. Os governos mentem por falta de dados precisos, por causa da subnotificação e porque é próprio dos governos mentirem. Acontece que nem sempre uma fake news é tão escancarada assim. Um segundo tipo de notícias mentirosas podemos chamar de manipuladas. São aquelas que aparentam ser verdade porque misturam fatos verdadeiros com mentiras. A técnica para criar esse tipo de fake é tirar o acontecimento do seu contexto original e colocar ele em uma realidade diferente daquela que o gerou. Isso acontece principalmente com as fotografias, que são fáceis de manipular, pois, em geral, não apresentam o contexto no qual elas foram tiradas. Esta semana, não sei se você ouviu, circulou nas redes sociais uma foto de um motorista de ônibus todo ensanguentado. Ele teria levado uma pedrada por se recusar a deixar embarcar no ônibus alguém que estava sem máscara para prevenir o contágio de Covid-19. A imagem é real. O motorista levou mesmo uma pedrada, mas por outros motivos. Só que isso aconteceu em 2015 e não tem nada a ver com a pandemia, como afirma a legenda da foto. Um terceiro tipo de fake news é aquele que resulta de uma forma bem mais sutil de se produzir mentiras, e podemos chamar de editadas. São as chamadas versões diferentes da mesma ocorrência. Se você, como eu, tem o costume de assistir ou ler a mesma notícia em diversos canais, você percebe as diferenças com que cada jornal apresenta um fato. Essas sutis diferenças se devem naturalmente à linha editorial da emissora ou à pessoa responsável por editar a notícia, pois elas têm propósitos diferentes ao veicular tais notícias. Você pode estar se perguntando, mas será que as versões diferentes por si só são fake news? Sim e não. Elas não são fake news quando a interpretação da notícia está de acordo com o contexto no qual ela foi gerada. E sim, as versões se tornam fake news
quando são intencionalmente apresentadas de forma distorcida, incorreta ou fora do contexto no qual foram produzidas. Isso tem a ver com a intencionalidade de veicular uma notícia desta ou daquela forma. Na internet há muitos vídeos que mostram a mesma notícia veiculada por noticiários diferentes. Esses vídeos são muito úteis para constatarmos como a edição pode modificar o entendimento de um fato. Além disso, eu acho que o maior problema das versões é que elas vão formando opiniões contraditórias e até contrárias, e logo essas opiniões tomam o lugar do fato e a interpretação do fato substitui o que aconteceu, restando apenas a opinião de alguém ou de algum grupo. As estatísticas apontam que as notícias falsas se espalham 70% mais rapidamente do que as notícias verdadeiras. Este é um dado assustador, não é mesmo? Mas por que as fake news prosperam tanto e são tão atrativas? As causas para as notícias mentirosas serem tão bem-sucedidas podem ser encontradas dentro de nós. Eu digo isso porque nós desejamos acreditar nas pessoas, e esse desejo muitas vezes nos leva a não questionar a origem de certas informações. Nossa tendência de não conferir a fonte da narrativa é ainda maior quando quem nos repassa uma notícia é uma pessoa muito próxima de nós, pois o componente afetivo nos impede de duvidar de quem amamos. O componente emocional da informação é outra causa para que as falsas notícias se espalhem meteoricamente. Queremos que aquelas fake news sejam verdade, pois estão de acordo com o que eu sinto. Deste modo, a versão mentirosa se encaixa tão bem com aquilo que eu quero acreditar que eu sou incapaz de questionar a sua veracidade. Outra explicação seria a deliberada intenção de quem propaga as fake news de prejudicar alguém com aquela invencionice. Aqui está um ponto em que a maioria daqueles que falam sobre notícias fabricadas, sobre as fake news, concordam. É da natureza humana mentir, dissimular, enganar e por aí vai. Concordo com todos aqueles que afirmam que o problema raiz é a natureza humana. É do coração humano de Jesus que vêm as mentiras e calúnias e toda sorte de maus pensamentos. E olha que Jesus conhecia muito bem a natureza humana. Mas afinal de contas, como se prevenir e combater as fake news? É sempre bom dizer que qualquer notícia, seja ela verdadeira ou falsa, precisa de pessoas dispostas a compartilhá-las. Por isso, a interrupção da corrente das fake news passa por todos nós. Eu tenho aprendido e aplicado várias lições de como se vacinar e combater as falsas notícias. Os historiadores dizem corretamente que precisamos conhecer a história por trás dos fatos. Os filósofos afirmam acertadamente que devemos duvidar de tudo o que ouvimos, a chamada dúvida metódica. Todos ensinam, com acerto, que necessitamos perguntar pela intenção da notícia. Isto é, a quem interessa essa narrativa desse jeito e não do outro? E eu pergunto a você, e nós pastores, o que dizemos sobre prevenir e combater as fake news do ponto de vista teológico? Desafio você a pensar nisso e dou algumas sugestões. Como disse, há 3 maneiras de se forjar uma fake news: criar e divulgar uma mentira pura e simples, manipular fatos verdadeiros misturando com mentiras e interpretar de forma fraudulenta um acontecimento verdadeiro. Na Bíblia, encontramos os 3 tipos. O mais comum e corriqueiro é a mentira descarada. Contra ela há uma lei explícita que encontramos em Êxodo 23, verso 1.
Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. A palavra traduzida aqui por falsas é a mesma que aparece em Êxodo 20, verso 7 e Deuteronômio 5, verso 11, que afirmam: não tomarás o nome de teu Deus em vão. O termo vão significa falso, vazio, sem fundamento. Os livros dos Salmos e dos Provérbios são testemunhos de que existem muitos mentirosos e que é preciso se afastar deles, não dar ouvidos a eles e não seguir as suas mentiras. Uma rápida busca pelas palavras mentiroso e mentirosa na Bíblia vai alistar muitos textos sobre o tema. É muito importante notar que a ênfase bíblica não está na mentira em si, como resultado de um coração perverso, mas a Bíblia vai direto ao ponto, que é a fonte das fakes, o ser humano e sua natureza mentirosa. O segundo tipo de fake news, aquela produzida a partir de um fato verdadeiro, mas misturado com elementos de falsidade, encontramos no livro de Neemias, capítulo 6, de 1 a 14. Neemias tinha acabado de reerguer os muros de Jerusalém, faltando apenas colocar as portas nos portais da cidade. Foi quando os inimigos de nome Sambalá, Tobias e Gesem enviaram uma carta dizendo que tinham ouvido notícias de que Neemias estava reconstruindo os muros para promover uma revolta contra o poder dominante e tornar-se rei em Jerusalém. Eles até subornaram alguém para forjar uma armadilha e intimidar Neemias. O fato: Neemias reedificou os muros da cidade. A fake news: ele reparou os muros para liderar uma revolta e tornar-se rei. O terceiro tipo de fake news, aquela que as versões deturpam a verdade dos fatos, nós encontramos no episódio da ressurreição de Jesus. Mateus 28, de 1 a 15, registra duas versões sobre a notícia da ressurreição de Jesus. A primeira versão é a do anjo, que afirma para as duas Marias, a Madalena e a outra, que Jesus ressuscitou e seu corpo não está ali. Esta é a versão que as mulheres devem contar aos discípulos. A outra versão, para a ressurreição de Jesus e o fato do seu corpo não estar mais na sepultura, é a versão dos sacerdotes e dos anciãos, que dizem que os discípulos vieram à noite, roubaram o corpo de Jesus enquanto os soldados dormiam. Veja como se dá a fabricação de uma fake news. Os soldados vão às autoridades judaicas e relatam os fatos tais como aconteceram. As autoridades não podem permitir que a notícia verdadeira se espalhe entre o povo. Então, criam a sua própria versão dos acontecimentos e garantem, através de suborno, que os guardas divulguem a falsa notícia de que os discípulos roubaram o corpo do Mestre para parecer que ele ressuscitou. O detalhe importante é que as autoridades já tinham essa estratégia em mente quando solicitaram a Pilatos uma escolta armada para guardar o túmulo, como lemos no capítulo anterior, capítulo 27, versos 62 a 66. O processo de criação dessa versão mentirosa tem elementos bem conhecidos em nossos dias, que são: 1. Grupos interessados em falsear e manipular a verdade pelos mais variados interesses. 2. O desejo deliberado de pessoas de usarem a mentira como estratégia de manutenção de privilégios. 3. Pessoas dispostas a receber vantagens econômicas em troca de sustentar e espalhar notícias falsas. Penso que podemos explorar os textos que sugeri e outros também, em uma série de mensagens que exortem nossas comunidades de fé a vigiar seu coração, pois daí procedem as fake news, b. a distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso, pois as aparências enganam, e c. a perguntar a quem interessa determinada versão do fato,
pois sempre há uma intenção na mente de quem veicula uma notícia. Por hoje era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que você esteja gostando da série e que ela esteja sendo útil para o seu ministério. Se você gostou desse vídeo e acha que outras pessoas também podem gostar, então compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. E para receber uma notificação de conteúdo novo aqui no meu canal, dá uma badalada no sininho aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Em té.